Antena 2. A arte que toca. Em Coimbra, 88.3. Geografia dos Sons. Um programa de Luís Tinoco. Bem-vindos à Geografia dos Sons. Iniciamos este programa dedicado a gravações recentes de obras de compositores portugueses contemporâneos, ouvindo o acordeonista José Valente a interpretar Estudo número 18 em Sol sustenido menor, da autoria de Paulo Jorge Ferreira. Trata-se de um dos seus 24 estudos, percorrendo todas as tonalidades maiores e menores, recentemente reunidos num novo CD e interpretados por um conjunto notável de acordeonistas portugueses de diferentes gerações. O disco vem acompanhado de um texto assinado por João Godinho, de que passo a ler um certo. Como compositor, Paulo Jorge Ferreira tem-se desenvolvido significativamente, escrevendo obras para instrumentos solo, música de câmara e orquestra. É professor de acordeão e música de câmara na Escola de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, e tem sido unanimemente considerado um músico preponderante no desenvolvimento artístico do acordeão em Portugal. O primeiro compositor de renome a conferir ao acordeão um papel estrutural foi Paul Hindemith, numa partitura de 1921 a que chamou simplesmente Música de Câmara 1. Na mesma época, compositores como Alban Berg, Dmitri Shostakovich ou Kurt Weill recorreram também ao acordeão em diversas obras, mas em vez de explorarem o potencial do instrumento, atribuíam-lhe papéis meramente cênicos ou decorativos, servindo invariavelmente para evocar contextos culturais com que estava conotado. Danças de salão, valsas, tangos, circo, music hall. Efetivamente, as culturas populares tendem a ser mais ágeis a acolher novos instrumentos musicais do que a cultura erudita.
Ouvimos João Barradas interpretar mais um dos 24 estudos para acordeão de Paulo Jorge Ferreira, neste caso o estudo número 15 em Sol maior. De regresso ao texto de João Godinho, volto a citar, é justo ter presente que o desinteresse ou até a aversão inicial pelo acordeão terá estado relacionado com as limitações idiomáticas e com a incipiente deselegância do próprio instrumento nos seus primeiros tempos de existência. Sabemos que desde 1820 até aos nossos dias, o acordeão sofreu incontáveis evoluções e melhoramentos. Por outro lado, há que ter presente que para um instrumento ser adotado pelo meio musical erudito, é fundamental que existam intérpretes à altura da exigência técnica e interpretativa da música escrita, o que não se chegou a confirmar nas primeiras décadas de existência do acordeão. Como é expectável, nenhum compositor se sentirá motivado a escrever para um novo instrumento se para ele não existirem intérpretes capazes. Por seu turno, não é possível capacitar intérpretes ao mais alto nível se não existir repertório adequado escrito especificamente para esse instrumento. E é precisamente essa lacuna que Paulo Jorge Ferreira pretende ajudar a colmatar com este seu ciclo de 24 estudos para acordeão. Escritos ao longo de 2 décadas, os estudos percorrem as 12 tonalidades maiores e menores, na linhagem de algumas obras de Chopin, Bach ou Shostakovich, cada qual abordando um recurso técnico ou musical específico. Alguns exploram polirritmias e compassos invulgares, por exemplo de 5, de 7 ou 11 tempos, sensações rítmicas que os alunos raramente têm a oportunidade de experimentar quando o seu professor se cinge ao cânon da música clássica. Outros incidem sobre aspectos de articulação e fraseado, velocidade e igualdade de dedos, ostinatos e notas repetidas, etc. E no conjunto acabamos por viajar por uma enorme multiplicidade de paletas tímbricas, texturas, estilos e estéticas musicais.
De novo, numa interpretação por João Barradas, ouvimos ainda mais um dos 24 estudos para acordeão de Paulo Jorge Ferreira, o estudo número 24 em Si menor. E seguimos para outra edição com música portuguesa para escutar uma das peças que integram o novíssimo CD do oboísta Tiago Coimbra, dedicado a um conjunto de obras originais escritas de raiz por 9 compositores portugueses. Tiago Coimbra é oboé solista da Orquestra Sinfónica de Göttingen e da Orquestra Filarmonia das Beiras, oboísta principal convidado de orquestras internacionais de referência e membro do Art Ventus Quintet, além de professor da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. O seu compromisso com a música dos nossos dias tem-no levado a interpretar várias obras em estreia mundial. Iremos ouvi-lo a interpretar One from All in One, para oboé e eletrónica, uma peça composta por Carlos Caires em 2023, como um comentário a uma peça também de sua autoria, escrita em 2012 e intitulada All in One Expanded. Por seu turno, esta peça já era também uma expansão de outra obra intitulada All in One, que Carlos Caires tinha escrito 2 anos antes. Esta composição mais recente, que vamos agora escutar, interpretada por Tiago Coimbra, resultou de uma encomenda de arte no tempo para o Festival Reencontros de Música Contemporânea 2023 em Aveiro.
Estivemos a ouvir One from All in One para oboé e eletrónica, uma peça composta por Carlos Caires no ano 2023 e que foi incluída num novo CD do oboísta Tiago Coimbra, inteiramente dedicado a obras portuguesas contemporâneas e editado pela etiqueta Artway com o título Oboé Mais. A mesma editora lançou também recentemente outro CD centrado em composições de autores portugueses contemporâneos, porém concebidas com um formato menos habitual. Nos textos associados a esta edição lê-se que, cito, criado entre 2021 e 2022, num período de isolamento associado à pandemia de Covid-19, Vórtice para o fim de um tempo parte exatamente da possibilidade do fim de um tempo e do início de outro. Em muitos aspectos, aproxima-se de uma importante obra musical do século XX, o Quarteto para o Fim do Tempo, de Olivier Messiaen, igualmente composta num período de isolamento ainda mais traumático durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Do Quarteto de Messiaen, Vórtice para o Fim de um Tempo resgata também a instrumentação base, piano, violino, violoncelo e clarinete. Partindo destas referências, Vórtice para o Fim de um Tempo explora diferentes visões sobre o fim do tempo na própria música, como seria se nos esquecêssemos de tocar os nossos instrumentos? E se a música deixasse de ter ritmo? E se ela desaparecesse? Neste sentido, os vários elementos artísticos trabalham em conjunto na criação de uma ideia de fim de um tempo e surgimento de outro, explorando os conceitos de memória, de revolta e de tecnologia. Dá-se assim origem a um imaginário sombrio e fantasmagórico que se reflete na dramaturgia do espetáculo. São evocadas imagens de relógios a derreter, cataclismos radioativos e evocações místicas da força da água e do fogo numa espécie de mundo pós-apocalíptico. De Daniel Moreira estivemos a ouvir A Persistência da Memória, uma das faixas que integram um novo CD intitulado Vórtice para o Fim de um Tempo e que reuniu um coletivo de compositores e intérpretes fundado em 2019 com o objetivo de explorar práticas colaborativas e multidisciplinares, tanto no processo criativo como nas suas apresentações públicas. Um dos principais traços distintivos deste projeto é, portanto, a natureza coletiva e colaborativa do seu processo criativo, facto que tem como resultado que nenhuma das partes da obra é fruto de uma autoria estritamente individual. Nos textos que acompanham esta edição, lê-se que desta forma a música repartida entre 3 compositores, além de incluir a permuta de material musical, foi feita com os intérpretes, nomeadamente na escrita de dinâmicas, nas articulações e, em alguns casos, na alteração de notas ou gestos musicais.
Também a integração dos elementos dramatúrgicos, luz e encenação, desenvolvidos posteriormente à composição, foi feita de forma colaborativa através de um processo de escuta conjunta. Por fim, as decisões de espacialização do som foram também decididas por toda a equipa. No âmbito das criações de música clássica contemporânea, estes elementos criativos são distintivos, havendo uma comunicação simbiótica e fluida entre as partes, como se de uma banda rock se tratasse. Vamos ainda escutar o Sopro Suspenso, também concebido por Daniel Moreira em colaboração com os restantes músicos do Caleidoscópio Coletivo, formado por Dalila Teixeira no piano, Eduardo Seabra clarinete, Laura Pérez violino, Teresa Soares violoncelo e Daniel Moreira no sintetizador.
Estivemos a ouvir o Sopro Suspenso, mais uma das faixas que integram um novo CD do Caleidoscópio Coletivo, intitulado Vórtice para o Fim de um Tempo, concebido pelos compositores Daniel Moreira, Catarina Sá Ribeiro e Miguel Rezende Bastos, e pelos intérpretes Dalila Teixeira, Eduardo Seabra, Laura Pérez e Teresa Soares. O próximo álbum em destaque foi recentemente lançado pelo This Is Ground Control, um estúdio de comunicação e gestão que atua em diferentes fronteiras, como as artes, a música, a arquitetura, design, estilo de vida e comércio de autor. O disco duplo, apresentado com um cuidado gráfico de excelência, foi gravado entre 2024 e 2025 na Fundação de Serralves e reúne obras de Gerard Rizet, Beat Führer e Emanuel Nunes, lado a lado com obras de 4 jovens compositores portugueses estreadas pelo grupo: Pedro Berardinelli, Carlos Lopes, Mariana Vieira e João Moreira. Mais do que uma coletânea, este álbum é-nos apresentado como um retrato dos primeiros 7 anos de atividade do ensemble Ars Ad Hoc e do seu trabalho colaborativo com compositores nacionais e internacionais. A edição inclui ainda um livro de 40 páginas e uma fotografia Polaroid exclusiva a cada um dos CDs, captada durante as gravações. Com direção artística de Diana Ferreira, o ensemble é formado por Ricardo Carvalho na flauta, Horácio Ferreira no clarinete, Diogo Coelho e Matilde Loureiro nos violinos, Ricardo Aspar e Francisco Lourenço nas violas, Gonçalo Lelis violoncelo e João Casimiro de Almeida no piano. Iremos escutar os músicos do Ars Ad Hoc a interpretar o quarteto de cordas número 1 de Mariana Vieira, composto no ano de 2023. A ideia subjacente a este quarteto de cordas, escreve a autora, é a variação de um elemento simples e que me pareceu historicamente neutro, um crescendo acentuado. Além de ter desenvolvido algum material de peças anteriores, na altura também ouvi e tive como referência os quartetos de cordas de Gheorghi Ligeti, Alberto Posadas, Helmut Lachenmann e Stefano Gervasoni. Lembro-me de ouvir uma conferência de Alberto Posadas em que ele falava da homogeneidade tímbrica muito própria do quarteto de cordas. Com isto, ele queria dizer que, ao contrário de um ensemble, em que proliferam timbres muito diferentes, algo que é geralmente apelativo aos compositores pela maior gama de contrastes tímbricos, no quarteto de cordas prolifera antes a homogeneidade. Esta característica pode ser evitada, naturalmente, com recurso a técnicas tendidas e a amplificação, por exemplo, mas neste caso interessei-me precisamente por afirmar esta homogeneidade.
Numa interpretação pelos músicos do ensemble Ars Ad Hoc, estivemos a ouvir o primeiro quarteto de cordas de Mariana Vieira, escrito no ano de 2023. E vamos concluir este programa com mais uma novidade editorial, o novo álbum de João Paulo Esteves da Silva, País Distante. Este disco é um marco duplamente importante no panorama musical português, dado que por um lado assinala 30 anos de edições discográficas do compositor-pianista, cuja estreia em nome próprio, Serra Sem Fim, data de 1995, e por outro inaugura o novo catálogo Artway Jazz, chancela da Artway Editions, que propõe assumir-se como uma referência para o jazz nacional. País Distante foi gravado no estúdio La Buissonne, no sul de França, reunindo um recém-formado quarteto que conta com Julian Arguelles nos saxofones tenor e soprano, Rodrigo Correia no contrabaixo, José Salgueiro na bateria e, claro, João Paulo Esteves da Silva no piano. No texto de apresentação deste projeto, lemos que, cito, o repertório gravado vai desde temas de Esteves da Silva, incluindo 2 inéditos, a uma série de improvisações coletivas de grande foco composicional. Atravessando sonoridades como o jazz português, o jazz europeu, o jazz de vanguarda, a música clássica ou o rock, este álbum pode ser encarado como uma espécie de síntese extraordinariamente concisa do vasto universo de João Paulo Esteves da Silva. Ouviremos Hino, Our Freedom 1, Our Freedom 2 e Coffee Break.
A concluir este programa, dedicado a novas edições discográficas com obras de compositores portugueses contemporâneos, ouvimos a música de João Paulo Esteves da Silva num novíssimo trabalho discográfico editado pelo novo selo Artway Jazz com o título País Distante. A interpretação esteve a cargo de Julian Arguelles nos saxofones, Rodrigo Correia no contrabaixo, José Salgueiro na bateria e do próprio compositor ao piano. A Geografia dos Sons regressa de hoje a 8 dias com mais novidades discográficas. Até lá despeço-me com votos de uma boa semana. Geografia dos Sons. Um programa de Luís Tinoco.